Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Diário dos meus 100 anos. Está fazendo um grande sucesso aqui na cidade de Araguaína e região e nas redes sociais. Levi, fale um pouco sobre as suas origens e também sobre a sua carreira estudantil. Tá certo. Sou Levi Beltrão, é um prazer estar com vocês, falando um pouco sobre mim, um pouco sobre as minhas obras, especialmente sobre o livro Diário dos Meus 100 Anos, que é a minha terceira obra, a primeira obra totalmente em prosa, escrita por mim. Eu nasci em 1976, lá no estado do Pará, no interior do Pará, na cidade de Santarém. E a minha infância, o meu início de escola foi todo em escola pública. Estudei na escola José de Alencar, naquele que era conhecido como primeiro grau. E foi lá que eu tive os meus primeiros contatos com a literatura. Eu tenho o prazer de dizer que tive grandes professores de literatura lá naquela escola pública mesmo. Eram professores que, apesar de toda a dificuldade, eles empenhavam-se para que o aluno tivesse uma boa escola, onde aprendesse a ler, a escrever poesia, a interpretar texto. Isso fez toda a diferença, total diferença. Certo. E enquanto a sua formação, você conseguiu fazer o nível superior? Como é que é? Sim. Eu terminei o ensino fundamental na escola José de Alencar. Depois fui para um colégio estadual também, uma escola pública também, onde também, felizmente, encontrei grandes professores, pessoas que a gente vai a vida inteira lembrar dos seus exemplos e de ver como eles incentivavam para que o aluno um dia atingisse isso mínimo que a gente tem hoje. A gente pode dizer assim, devo aos meus professores. E é maravilhoso poder falar isso e ver que muita gente vai ouvir. O professor é fundamental. Depois eu fui fazer faculdade, me formei em economia. Eu sou economista de formação, tenho especialização em docência universitária e já fui docente universitário. Também tenho a alegria de dizer que já compartilhei conhecimento também com os meus alunos, inclusive em Araguaína, já fui professor também em universidade. E é algo que me deixa muito feliz, de saber que se dá para passar conhecimento e que cada um de nós pode ser responsável por ver o outro melhor no amanhã, compartilhando conhecimento. Aí eu ganhei uma agenda bonita de uma amiga e comecei a escrever poesias à mão mesmo. E um dia, morando lá em Itaituba, eu conheci uma pessoa incrível que já prefaciou 3 livros meus, né? Os 3 livros ela sempre prefaciou, que é a Tânia Zílio. Aí ela leu essas poesias que estavam nessa agenda. Aí ela disse, mas que incrível, essas poesias são muito lindas. Eu disse, eu estou pensando em queimar, como eu fiz com o primeiro livro. Aí ela pegou a agenda e disse, está sequestrada, só vai ser entregue quando você tiver juízo. Aí ela levou. Aí eu tinha um computador, comecei a escrever algumas poesias no computador e um dia eu falei, Tânia, vem aqui, tem uma coisa para te mostrar. Já tinha as poesias que estavam na agenda. Aí eu já tinha mais de 60 poesias escritas no computador. Eu disse, olha, acho que já dá um livro. Ela disse, eu vou te devolver a agenda e você vai fazer um livro. Aí eu fiz o livro. Eu disse, nada mais justo do que ela prefaciar. Claro. E os prefácios dos meus livros, quem lê, vê que a pessoa que escreveu, ela tem a alma do livro. Certo. E agora, iniciando finalmente aí, o terceiro livro. Terceiro livro. O primeiro livro em prosa. E no dia do lançamento desse livro, do Diário dos Meus 100 Anos, eu não esqueço uma fala do Edson Galo. Ele falou, esse livro tem que ser lido e tem que ser levado para as escolas,
para que o aluno aprenda a escrever poesia em prosa. Aí eu fiquei pensando naquilo. Eu escrevi o livro e eu disse, dessa vez não serão poesias, vai ser um livro em prosa. Fiz um livro em prosa. E com essa percepção do Edson, depois eu já reli esse livro 12 vezes, né? E aí eu relendo. De fato, é um livro muito poético. Quem lê é um livro poético, embora esteja todo em prosa. É um livro poético porque ele reflete sobre a vida, tanto na parte filosófica, quanto na parte onde ele bate nas emoções, porque tem uma parte que ele é bem emotivo. Algumas vezes eu já chorei lendo esse livro, eu tenho que confessar. Né? Principalmente coisas que são reais, que tem coisas que são muito reais, que foram coisas que, de fato, eu vivi na infância. Sim. Que eu vi na infância. Começando principalmente pela infância, né? Pela infância. Quando a gente começa a fazer a leitura dele, você nos arremete a esse espaço temporal da infância. Como foi a infância nesta prosa que você... A infância, né? A infância... Foi uma fase interessante. Eu não era uma criança de brincadeiras coletivas, sabe? Gostava muito mais de estar isolado. Nunca entendi. Hoje eu sou uma pessoa completamente social, gosto de estar no meio de gente e tudo. Mas eu era uma criança que gostava mais de estar sozinho. E mesmo incrível, como criança, eu gostava muito de pensar. E curiosamente, de ler. Aprendi a ler aos 4 anos. E aprendi a ler só. Aos 5 eu já lia coisas que só adultos liam, como jornal, por exemplo. Tinha curiosidade de ler jornal. Eu gostava de jornal. Gostava de ler jornais. Bem ilustrado. Claro que não entendia tanta coisa, mas olhava e sabia que ali tinha uma história. Isso. Então eu ia atrás da história que estava naquele jornal. Tinha aquelas colunas, aquelas crônicas. Exatamente. Gostava muito daquilo. Aquele espaço cultural, sim, né? Quando eu tinha acesso também às revistas, não eram tão acessíveis. Hoje já nem se tem mais, né? Hoje já vai tudo direto pela internet, mas na época existiam as revistas, então quando eu achava uma revista colorida, coisa boa para ler. Tem uma revista que acredito que até hoje ainda é produzida, e ela tinha umas páginas amarelas que o Jô Soares escrevia, não sei se tu recordas, tinha um pouco de seletividade, observei mais um pouco, talvez se eu tivesse tido tanta liberdade, não soubesse escolher tanto. Não que eu seja contrário que se tem. Eu acho que quanto mais liberdade se tem, um dia desse eu ouvi o Pedro Cardoso dizendo uma coisa interessante sobre a liberdade. Quando você tem a liberdade, você cria a responsabilidade. Porque quanto mais cedo a liberdade, mais cedo você aprende a consequência de você não ter a responsabilidade ali andando paralelo junto a ela. Certo. E você fala sobre essa questão do amor. Para você, o que é amor aí? Foi uma coisa boa? Você teve sucesso no amor ou não? Ou fracassou? O amor ele é como ou ainda tem esperança de encontrar todos os dias. Cara metade, né? Todos os dias há que se ter esperança no amor. Porque o amor, muita gente confunde e acha que o amor é algo que faz duas pessoas continuarem juntas até o fim da vida. O amor, ele também é temporário, ele tem um propósito. Você pode viver com uma pessoa somente um mês e amá-la do primeiro até o último dia ou até o fim da sua vida e ser amor, sem que esteja próximo, sem que esteja junto. Há o amor distante, que aqui eu não faço nenhuma alusão ao Platão, é o amor que Platão diz que você só ama aquilo que você não tem. Você pode amar e esse amor está com você sem que esteja o objeto daquele amor com você. Que o importante é o amor. Que o amor nem é sempre o que se diz, é o que se faz. Muita gente diz eu te amo, mas se você for olhar a prática
não condiz com aquele eu te amo, com a palavra, com o verbalizar. E ultimamente eu tenho percebido assim, que o verbalizar de amor tem descasado tanto com a realidade. É um amor possessivo, não é um amor. Você vai dizer, uma pessoa que tem uma música, que essa música é até em espanhol, né? Vai porque eu quero que tu vayas. Aí eu vai porque eu quero que tu vais. E ele diz assim, eu quero que te bese muchos labios para que me compares como sempre. Eu penso, isso é amor. Assim, se a pessoa pode beijar quantas bocas quiser e pode até te comparar. Se você ama, você só é essa experiência, está fazendo uma experiência e vai entender o que é amor. Eu tenho uma esperança que eu espero que não seja tão ingênua, que todos nós que estamos aqui na Terra, antes de partirmos daqui e deixarmos, porque aqui só fica o nosso corpo, a gente entenda o que é amor. Eu queria que todo ser humano entendesse o que é amor. E no livro fala sobre isso, né? Inclusive tem uma página que eu sei que deve ter lido, que diz assim, se me perguntassem hoje para qual dos amores da minha vida eu voltaria, eu dizia, eu voltaria para todos. E nesse sentido, quando você já está mais ou menos em uns 40, 50 anos, você começa a relembrar, né? É que a idade que eu estou agora. Alguns costumes, né? Da questão da alimentação, do meio ambiente, que o capitalismo, a indústria de alimentos, né? Com conservantes e que prejudicam a saúde das pessoas. E você fala que sente saudade daquele tempo, não é? Do gosto do alimento. O que é que você quer dizer com isso aí? Eu quis dizer exatamente o que eu disse. Hoje eu estou com 45 anos e eu lembro de alguns sabores da infância que não estão mais aqui. De pegar uma fruta mesmo e dizer assim, essa fruta aqui, essa é uma goiaba com gosto de goiaba. Né? Tem menos sabor, às vezes tem até uma forma mais bonita, né? Porque o que puseram nela, a química que puseram, fez com que a fruta ficasse mais atraente aos olhos, até porque ninguém vai mais à goiabeira colher, vai-se aos mercados, né? Comprar. E aí à vista, atrair como se comêssemos pelos olhos, o sabor não é o mesmo. Né? Nisso não só com as frutas. Existe hoje tanto industrializado que existem pessoas que hoje não cozinham mais. Elas compram tudo pronto, elas aquecem num forno em casa. Elas não sabem o que é preparar o alimento. Eu tento ainda preparar alimento, pelo menos fim de semana em casa, eu tento preparar o alimento natural mesmo, aquela coisa vai tratar, vai cortar, e quando dá para plantar também planto no meu quintal. Mamão, por exemplo, eu colho no meu quintal. Legal. O chá, hoje as pessoas compram o chá no saquinho não é que eu seja contra qualquer indústria, eu não sou, mas você cortar a folha do capim-santo como eu tenho no meu quintal e você ferver e fazer o chá, é outro sabor. Tem outro gosto. É diferente. É diferente. E em relação ao medo de ficar velho, você já mais da metade do livro para o final, você começa a certa idade já sentir que o fim está se aproximando e que muitas coisas que queria realizar não deu certo. Não deu certo. E como é que você, para nós encerrarmos, falaria sobre esses 100 anos aí, já chegando nos 100 anos, como é que é? No final eu achei assim um pouco triste. Você acha triste? Não, mas é feliz o final. O final é feliz. Quando você vê do meio do livro em diante, quando ela fala da personagem do livro, começa a fazer as pazes com o envelhecer. Né? Tem uma parte que eu acho interessante do livro, que é quando diz assim, quando envelhecemos, o nosso corpo começa a dar os sinais de que ele não ficará
aqui para sempre. E nós começamos os olhos enxergarem menos, cabelos, tudo, a pele, tudo vai ficando diferente. E nós vamos nos tornando mais alma. Isso é interessante. Nós vamos deixando. Muita gente acha, a pessoa que na velhice morreu, chegou lá 100 anos, morreu com 100 anos. Ela não morreu com 100 anos, ela começou há muito tempo esse processo. Ela começou a enxergar menos. E tudo isso, mas isso é cruel? Não é cruel. Não, é o ciclo da vida. É o ciclo da vida, e se você for olhar, tem um propósito maravilhoso. Que propósito maravilhoso é esse, Levi? Você está ficando louco? O propósito maravilhoso enxerga menos para fora, mas enxerga mais para dentro. Você fala menos para fora e fala mais para dentro. Pensa mais do que pensa fala. mais, ouve mais. Ouve mais. Muda muito. Se você for olhar, é essa a mensagem que o nosso corpo passa quando nós envelhecemos. Hoje eu estava até preocupado. Quando eu cheguei aqui, eu me dei conta, percebi, se calhar que peçam que eu leia alguma coisa no livro, não vou poder ler, deixei os óculos, esqueci os óculos. Aí eu pensei, olha só, eu vou falar sobre um livro onde eu estou envelhecendo, um livro que eu escrevo sobre a velhice, e hoje, aos 45 anos, eu já não dou conta de ler. Essa hora, naturalmente, claro, se eu pôr o livro bem longe, eu vou conseguir ler. Mas natural, como seria abrir e ler, não, porque já necessito do auxílio dos óculos para ler. E essas coisas a gente sabe, com o passar dos anos, elas vão ficando cada vez mais presentes, Você não caminha mais quando caminhava, quando era jovem, você não precisa mais correr, a vida já te deu muitas respostas e você já foi a muitos lugares. Talvez seja a hora de ter um pouco de quietude e te ver, que às vezes vemos tanto o outro, tanto o externo, e nos vemos pouco. E isso é um sintoma ruim, que não crescemos quando não nos vemos, nós deixamos de crescer. Tudo isso o livro traz também. E é por isso que eu sou entusiasta desse livro. Eu percebi também que em certo momento você questionou um pouco sobre a religião também, sobre Sim. o conceito de religião, chamar até de ateu, o personagem. Sim, mas se considerar ele até um ateu. Sim. Aí eu achei aquilo interessante, porque nós vivemos em conflitos religiosos pelo mundo inteiro, é o que mais mata, pessoas que eu conheço, tenho conhecimento, é a religião, não é guerra. Nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda matou tanto e mata contra problemas de conflitos religiosos, a intolerância. E naquele ponto ali que você falou que às vezes muitas pessoas achavam que você era até ateu, em que período da vida foi desse personagem que ele estava? E é verdade. Acho que entre os meus 28 até os meus 35 anos, por aí, talvez até eu mesmo tenha me considerado ateu, que eu me questionei a existência de um Deus, porque eu via em nome de um Deus pessoas fazerem coisas que ser nenhum tem a divindade iria aprovar, e vejo até hoje. Mas eu já fiz as pazes com isso, no livro até diz, fiz as pazes com a espiritualidade e acredito muito mesmo. Hoje eu acredito muito, embora não pratique uma religião, justamente para ter o direito de respeitar todas as religiões, como eu penso que deve ser com todo mundo, até com quem tem uma. Verdade. Respeito, acima de qualquer coisa, a religião do teu irmão, porque nós, todos que estamos aqui, somos irmãos, nós estamos nessa casa, que é esse planeta, é uma casa. E de passagem também. De passagem, para evoluir. E se nós não olharmos para o nosso irmão com um olhar de compaixão e de compreensão, de nada vai ter valido qualquer religião, qualquer crença,
qualquer filosofia. É para isso que nós estamos aqui, eu acredito. Certo. E para encerrarmos, eu gostaria que você falasse sobre eu olhei lá na orelha do livro lá, você citou um pouco da Cora Coralina, né? Eu queria que você encerrasse suas últimas palavras falando sobre esse pequeno trecho desse. Que a Tânia escreveu aqui, isso, né? Da Tânia, isso. A Tânia diz assim: Diário dos meus 100 anos faz um retrospecto filosófico da vida, urge o tempo como ruge um leão, faz-se importante e vital entrar no âmago mais profundo da alma do poeta para ouvir e entender seu rugido feroz e apressado de quem desesperadamente deseja que a vida seja respeitada e amada sem colocá-la no epitáfio frio e descabido da vontade desumana. Se pensou em desistir, nunca se levou a sério. Fez aquilo que a poetisa Cora Coralina disse tão apropriadamente em tempos idos e sábios. O poeta trouxe à tona as emergências vividas no dia desses seus 100 anos e entendeu que as flores murcham quando arrancadas. Nesta obra, o autor trata com profundo desvelo as incongruências da vida. A flor que alimenta um romance é também a flor que homenageia aquele que se foi, e a mesma flor que traz a beleza, paz, amor, sofre em si a dor de morrer para ser bonita e símbolo de algo doce, singelo e afável. Aqui ela traduz para que serve essa nossa trajetória aqui, para deixar alguma coisa para alguém. Eu acredito que todo mundo consegue encontrar, se procurar, o seu propósito. Alguns, assim como eu, encontrei um propósito sem procurar muito, né? Como te disse no começo, nem pretendia ser escritor. Hoje eu amo essa coisa de escrever, de pegar um livro que eu escrevi e dizer assim, eu escrevi esse livro. E como ela diz aqui, você é uma flor que serve para fazer alguém ficar deslumbrado com amor, também uma flor que alguém que já se foi, às vezes recebe assim, uma flor póstuma, né? Uma homenagem póstuma que a pessoa nem vai ver aquela flor assim, pelo menos com os olhos que nós estamos acostumados enquanto vivos. Ela está ali para homenagear essa mesma flor que morreu, está cortada, está em processo de morte, para despertar simplesmente um sentimento em alguém. Muitas vezes nós estamos aqui e eu vejo muita gente entristecer-se pela vida que tem, pela vida que leva, por ter envelhecido, por ter isso ou aquilo, ou por deixar de ter isso, ou por deixar de ter aquilo. E o que você acharia das pessoas, independente da idade, que procuram quebrar este ciclo da vida e começam a fazer modificações no corpo, plásticas, etc., diz que nunca envelhecer, né? Estira ali as rugas, emenda ali, tira no olho, celulite e tudo, e os carecas querem colocar cabelo novamente. Será que tem escapatória? Né? Ou seria um remendo assim na alma dele? Eu acredito, é claro que todo mundo tem o direito, né, de fazer com o seu corpo o que acha interessante, que acha legal. E ontem, foi engraçado tocar isso, que ontem eu conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre pessoas com procedimentos aí. Ele disse assim, ninguém mais tem um nariz natural. Eu disse, o meu é natural. O meu é natural. Aí a gente caiu na risada sobre isso. Não, o meu é natural aqui, tudo é natural aqui. Mas eu vejo que é um apelo ainda da alma. Algumas almas não estão prontas para ver o corpo envelhecer. E eu creio que até elas vão encontrar. Uma hora, elas vão encontrar esse equilíbrio de olhar para o corpo e dizer, não, esse corpo já serviu ao seu propósito. Eu não tenho mais 20 anos. Não dá para procurar em mim um corpo de uma pessoa de 20 se eu já tenho 60. Não dá para procurar em mim um cabelo de alguém que tem 20 anos se eu já tenho 60, 70. Não é?
E agora uma alma, sim. As pessoas procuram, especialmente em quem envelhece. E quem envelhece, eu digo envelhece não só, está com 100 anos, está com 80, está com 90, não. A partir de 40 anos as pessoas já começam, eu percebi isso quando eu completei 40 anos, há 5 anos passados, que as pessoas já não te perguntam as coisas como ela perguntaria a alguém que tem 20. Ela já quer algo, uma resposta que tenha mais conteúdo, que tenha mais peso. E nessa hora que vai fazer muita falta se você não deixou a sua alma crescer nos anos que te aconteceram, nos anos que você viveu. Você gostaria de agradecer alguns amigos que lhe incentivaram nessa luta, a publicação desse livro, as considerações finais aí? Você pode fazer. Quero muito agradecer, claro. Primeiro quero agradecer a Araguaína inteira por ter me acolhido, me recebido há 7 anos. Hoje faço 7 anos, 2 de dezembro, faço 7 anos aqui e vivo feliz nessa cidade. Feliz como se tivesse nascido aqui. É incrível. Muito obrigado a todos que me receberam assim. Quero agradecer a Tânia Lúcia Zílio, minha prefaciadora, a pessoa que salvou o primeiro livro e depois nunca mais parou de me incentivar. Inclusive, ela vai escrever comigo o próximo livro, que é um romance. Ela está escrevendo, na verdade, junto comigo. Nossa primeira parceria como escritores. Quero agradecer a todos os poetas, todos os escritores dessa terra, todos os professores dessa terra também, todos os professores, na verdade, do mundo, principalmente, especialmente aqueles que incentivam e que mostram que há um caminho e que há esperança. A todos os que plantam esperança, eu quero agradecer. Àqueles que já plantaram esperança para mim e os que plantam para a humanidade, muito obrigado. Mas quem sofre